Você já parou para pensar nos benefícios psicológicos que a leitura pode te trazer? Você já tentou ler e não consegue? Já iniciou algum livro e desistiu no meio do caminho? Você sabe a importância de ler um livro clássico e por que devemos ler os clássicos? Isso e muito mais a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo, então vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Anderson Flávio, eu sou psicólogo clínico e hoje eu quero compartilhar com vocês acerca de um livro, acerca de um clássico da literatura mundial, que é esse livro aqui, Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, ok? Bom, primeiramente é um prazer estar compartilhando isso com vocês. O Dostoiévski é um dos grandes escritores russos, se não o maior deles, eu sou suspeito de falar, porque gosto muito dos seus livros e das suas obras. E por que é importante a gente falar sobre literatura? A primeira coisa é que a literatura não tem contraindicação. Então, assim, se você lê bastante, isso não vai te fazer mal, isso não vai te gerar um efeito colateral. Na verdade, você vai aumentar o seu vocabulário, aumentar seu repertório, você vai ter a possibilidade de adquirir mais cultura, de ter um cérebro mais plástico, né? De aumentar a plasticidade do seu cérebro, porque quando a gente pratica a leitura, a plasticidade do nosso cérebro ela é ampliada. Só para explicar um pouquinho isso, né? A neurociência já comprovou que o nosso cérebro ele tem uma plasticidade, ou seja, ele tem uma capacidade de se alargar, né? De aumentar. Quanto mais áreas do cérebro são ativadas cognitivamente, mais o nosso cérebro fica plástico e com isso a gente tem possibilidade de ampliar os nossos horizontes, aumentar o nosso repertório, adquirir mais cultura e isso traz uma saúde mental também, porque, como eu disse, muitas áreas do nosso cérebro vão sendo altamente ativadas. Então, além de ser um grande exercício intelectual, faz muito bem à saúde do nosso cérebro, ok? Bom, dito isso, é o seguinte: o Dostoiévski foi um grande romancista russo e Crime e Castigo, esse livro aqui, é um dos seus grandes romances, né? Eu não vou ficar dando spoilers do livro. O objetivo aqui é que você é, seja estimulado a fazer a leitura, a ler essa obra, esse clássico. Por que que eu estou dizendo que você deve ler os clássicos, a começar pelos clássicos? Os clássicos da literatura são aqueles livros que já passaram pelo teste do tempo. Então são livros que vão passando por décadas, por gerações e gerações e até por séculos, mas que continuam falando, trazendo e ensinando uma verdade. No caso do Dostoiévski, que foi um romancista, nós podemos, através dos seus personagens, das suas personagens, fazer algumas analogias até com a nossa própria vida. Em se tratando do Crime e Castigo, nós temos uma personagem, né? É um estudante, um rapaz, que se chama Raskolnikov, e ele é pobre, ele mora na cidade de São Petersburgo, e ele vive um pouco à margem da sociedade, porque ele tem uma vida bastante complicada financeiramente, socialmente, e aí, por conta disso, ele resolve violar é, um sistema moral que é universal, que faz parte de toda a humanidade. Onde quer que nós estejamos, a gente precisa cumprir esse código moral, que eu não vou dizer qual é, vou fazer aqui um suspense para que você justamente possa ter interesse de fazer a leitura do livro. Então ele quebra esse código moral, ele comete uma grande violação, e aí, depois que ele comete essa violação, ele começa até meio que inconscientemente a perceber que o ato cometido não foi um ato bom e que isso fatalmente vai trazer para ele consequências, como traz de fato. Então, é muito importante a gente se dedicar, se debruçar e investir tempo em ler os clássicos, porque, como eu disse anteriormente,
essas personagens nos ensinam. Quando a gente traz da leitura para a nossa vida, a gente vai perceber que muitas vezes a gente comete, se comporta muito parecido com essas personagens. Tem um trecho aqui do livro que eu separei para ler para vocês, diz assim: a pobreza não é um pecado, essa é a verdade. Sei também que a embriaguez não é nenhuma virtude, mas a miséria, meu senhor, a miséria, essa sim, essa é pecado. Na pobreza ainda se conserva a nobreza dos sentimentos inatos. Na miséria não há nem nunca houve ninguém que os conserve. Então, para vocês verem que muita coisa no desenrolar dessa história que vai nos ensinando, né, acerca dos nossos comportamentos sociais frente às dificuldades eh, sociais e econômicas que a gente vive. Mas isso não dá direito da gente quebrar alguns códigos morais e universais. Então, invista na leitura, comece pelos clássicos. Em outros vídeos eu posso trazer aqui outros clássicos bastante importantes e que tem algumas personagens também que podem nos ensinar, mas eu hoje quero deixar essa dica preciosa para você, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Se você gostou desse vídeo, quer compartilhar, compartilhe, pode servir para outras pessoas. Além do que, se inscreva no canal, né, e coloque aí, dá o seu likezinho, faça seu comentário, tá bom? Psicologia e literatura têm muitas coisas mais em comum do que possamos imaginar. Essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.